Interessante. Olha aqui, dois jogadores do Vasco fizeram aquele chamado acordo, aquela rescisão amigável, o Souza e também o Capasso, né? Capasso que foi personagem daquela fala do Felipe dizendo que não gostava dele e que era para o repórter levá-lo para a casa dele. É, Então o Vasco abre também aí uma brecha na sua folha de pagamento. Tem muita gente querendo que o Vasco traga um xerife, né? Um verdadeiro xerife e um jogador para ser capitão no meio de campo do Vasco da Gama. O Vasco nunca perdeu para o Fortaleza jogando em São Januário. E o zagueiro Maurício Lemos finalmente voltou a treinar, ele que sofreu uma fratura na 12ª costela, né? Naquele jogo com Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, está retornando agora. O Payet também voltando a treinar, só que o Payet num processo mais lento, e o Maurício Lemos pode até ser relacionado. O Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura ou Matheus Carvalho, Tietê e Coutinho, Rayan, Verrete e o Nuno Moreira. E o Jean Davi foi pré-convocado para a seleção chilena, ele sempre é convocado, e vários clubes mexicanos estão interessados nele. O Vasco, ultimamente, tem trazido uns jogadores que não dão certo, né? É verdade. O Pedrinho não tem dado sorte nas contratações. A gente conhece o Pedrinho desde a época de jogador de futebol, um cara muito educado, um jeito tranquilo, né? Mas ele não vem, talvez tenha dado azar por ter pego o problema da SAF, né? Um clube que já estava desorganizado anteriormente, em virtude de outras gestões. Então ele pegou uma rebordosa. Então a torcida do Vasco tem que ter paciência, porque ele não está lá para levar o Vasco a esse momento. Te garanto que ele deve ser a principal figura que deva estar sofrendo. O cara que mais sofre, certamente. É verdade. Caras como ele, como o próprio Felipe, que tem raízes vascaínas, que são vascaínos. Então eu acredito, né, que uma hora vai dar certo. Eu torço até para que o Pedrinho acerte a mão na hora das contratações. O torcedor tem mania de perguntar ao André Ribeiro qual é o time dele na Super Rádio Tupi. Vai revelar? Olha, eu vou dar uma pista. Uma pista que, olha, é fácil. Meu time tem o preto nas cores, olha aí, preto, 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 e é de regatas. Pode ser o Vasco da Gama, Pode ser o Botafogo. pode ser o Botafogo, pode ser o São Cristóvão e pode ser o Flamengo. Entendeu? Eu dei uma pista que agora é para cravar. Quem não acertar, entendeu? É mole, cara. Deixa nos comentários aí, qual é o time do André Ribeiro? Quero ver vocês. E aí, vai ser fácil para o Vasco? Você concorda com o André que o Fortaleza hoje é muito bem estruturado? Eu concordo com o André. E também acho que não vai ser fácil, não. Mas seria importante o Diniz fazer a primeira vitória dele na volta ao Vasco, dentro de São Januário, primeiro, para tirar o time da zona de rebaixamento, que isso incomoda bastante o torcedor, e dar um alento ao torcedor, dar uma esperança de que dias melhores poderão vir. Olha, o trabalho que o Diniz fez no Fluminense, muito contestado, também no Cruzeiro, muito contestado, pior ainda na seleção brasileira, ele foi, de uma certa forma, durante um certo tempo, extremamente positivo. Mas ele tinha um grupo experiente e tecnicamente bom, o grupo do Fluminense. Vamos ver se ele vai conseguir no Vasco, né, um grupo que não tem assim tantos valores como tinha o Fluminense, como tinha até o Cruzeiro. Vamos ver se ele consegue. Realmente, ele é um bom treinador, entendeu? Mas não está vivendo uma boa fase. Eu torço muito pelo profissional. Todo profissional eu torço para que ele se dê bem. E não será assim com não será diferente com o Fernando Diniz. É isso aí. Deixa o seu comentário também. Você está acreditando no trabalho do Fernando Diniz? Deixa aqui, te prometo, no próximo vídeo eu vou trazer aqueles abraços. Super importante, mas eu acho que o diferencial do Fortaleza, fora a organização do clube como um todo, é o técnico Vojvoda, que deve ser, depois do
do Abel Ferreira no Palmeiras, o técnico que está há mais tempo dirigindo um clube de Série A. Enquanto outros presidentes optam em mandar embora os seus técnicos, mesmo que eles não tenham realizado um trabalho, né? Porque quanto tempo ficou o Carille no Vasco da Gama? 2 meses, 3 meses? Não dá tempo de você realizar um trabalho. O Vojvoda deve estar pelo menos uns 3 anos à frente do Fortaleza e está mostrando um excelente trabalho, um trabalho que está trazendo resultados excelentes para a equipe do Fortaleza, e por isso eu acho que o jogo é um jogo extremamente difícil. Mas o Vasco amanhã terá um grande reforço, que é a sua torcida. A torcida do Vasco tem dado demonstrações e mais demonstrações de que tem sido a melhor torcida do Brasil. Porque o time em campo, na grande maioria das vezes, deixa a desejar, tanto que está há 9 jogos sem vencer, e provavelmente amanhã, em São Januário, teremos um público recorde, né? Capacidade lotada, né? Todos os ingressos devem ser vendidos. Então, eu acredito que esse reforço pode fazer a diferença. Acredito também que o Fernando Diniz pode melhorar o desempenho individual de cada atleta. Então, eu acho que o Vasco vai vencer amanhã e vai parar com essa sequência negativa de 9 jogos que o Vasco não vence. O Vasco já está na zona de rebaixamento e precisa de qualquer maneira conquistar uma vitória para se afastar desse fantasma, né, que assola o torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas a gente tem que saber que não será uma tarefa fácil, porque o Vasco não tem jogado bem contra times menos organizados que o Fortaleza, contra times que têm valores individuais piores do que o Fortaleza, tendo em vista o último jogo do Campeonato Brasileiro, né, que foi contra o Vitória. O Vitória não é um time melhor do que o Fortaleza. Isso todo mundo sabe. E o Vitória jogava com 1 a menos. Claro que vocês vão questionar que quem era o técnico naquela ocasião era o Felipe. Claro. Alguém está escrevendo aqui, fora Felipe. Esquece, Davi. Esquece. O Felipe não vai ser mandado embora. Faça a pressão que for, isso não vai acontecer. Felipe é o melhor amigo e fiel escudeiro do Pedrinho. Eu acho bacana. Eu não gostei do que o Pedrinho fez comigo, e acho que seria uma punhalada pelas costas mandar o Felipe embora. Até porque, de alguma forma, eu não estou defendendo o Felipe, de alguma forma, o Felipe contribuiu bastante para que o Pedrinho chegasse à presidência e contribuiu também ao assumir a equipe interinamente por 2 vezes. Essa contribuição ela não foi em resultados, né? Os resultados não vieram, principalmente nessa segunda passagem, mas eu acho que é um ato de coragem, até por um motivo que me contaram aqui na penúltima live, que o Luizinho não tem a licença, né, para trabalhar em jogos sul-americanos, e aí por isso
não foi o Luizinho escolhido para Luizinho Quintanilha, né, para assumir o Vasco, e aí por isso o Felipe se prontificou a ajudar enquanto o Vasco não conseguia a contratação do Fernando Diniz. Eu nem estou aqui, pessoal, defendendo o Felipe não, porque tem bastante gente aí escrevendo fora Felipe, tem uns bobos aí também escrevendo outras coisas contra a minha pessoa, mas está tudo certo. Eu não estou defendendo o Felipe, eu acabo sendo verdadeiro demais, e quando a gente é verdadeiro demais, a tendência é que a gente se ferre um pouco. Mas está tudo bem, não estou preocupado com a opinião das pessoas, eu estou preocupado em dar alguma contribuição para que o Vasco melhore. Eu falei que era contra, sempre falei que era contra a contratação do Souza, do Alex Teixeira. Se fosse uma convicção do presidente, se fosse um pedido do técnico na ocasião, que era o Rafael Paiva, eu concordaria 100%. Mas não foi uma imposição, uma exigência do Felipe Coutinho. E acho que ninguém deve ser maior do que uma instituição que completa 126 anos no dia 21 de agosto. Então, é uma instituição gigantesca, de muita história. Talvez eu boto sempre lá no meu Instagram que o Vasco é a história mais bonita do futebol brasileiro, ou a história mais bonita do futebol. E, de fato, acho que é uma história lindíssima, a história dos negros, a história da construção do estádio, né? A resposta histórica. Acho que a história ela é lindíssima, mas o momento do clube não cabe caprichos, né, de nenhum jogador e muito menos de um presidente, né, que agora assina um atestado de burrice, né, e com certeza vai onerar bastante, porque se é conceitual, se é amigável, é porque esses atletas estão tendo alguma compensação financeira. Então, aquele papo de responsabilidade, de que eu sou responsável, não vou fazer o que os outros presidentes fizeram, é a maior mentira, né? Mais uma mentira. Então, está muito claro que é uma atitude populista, essa rescisão aí com esses atletas, e que com certeza vai onerar bastante os cofres do clube. Mas, enfim, agora parece que só porque